Olá, esse é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar aqui com a gente usando a hashtag Correspondente Médico ou pelo Instagram da CNN Brasil. E a gente começa o quadro falando sobre o caso da filha do apresentador e jornalista Thiago Leifert. Pelas redes sociais, Thiago e a esposa dele, a Dayana Garbim, anunciaram que a filha, a Lua, de 1 aninho, tem um tipo raro de câncer nos olhos. Esse câncer se chama retinoblastoma. O casal aproveitou o anúncio para alertar outros pais a ficarem atentos também na saúde dos olhos das suas crianças, dos seus filhos. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, essa doença atinge cerca de 6 mil crianças no mundo a cada ano. E aí, primeiro, a gente queria desejar aqui saúde, força para a Lua, para o Thiago e para a Dayana também nesse momento, que a menina se recupere e tenha muito sucesso durante o tratamento. E a gente vai usar esse assunto agora para falar sobre um aliado na detecção desse problema e também de outras doenças dos olhos. O teste do olhinho, doutor Fernando. Muito bom dia para o senhor. Primeiro, mostra para a gente que teste é esse, quais são as características e a partir de quando as crianças já podem ser testadas. Vamos lá, Stephanie, é o seguinte, o que a gente sabe é que é muito importante a detecção precoce de qualquer tipo de doença, principalmente oftalmológica, e quando a gente fala de uma doença rara, se você trata precocemente, você tem mais chance de preservar a função, e no caso a gente está falando da visão. Então, o teste do olhinho é um exame oftalmológico feito na faixa etária pediátrica, infantil, ele serve para identificar doenças oculares, como por exemplo o retinoblastoma, lembrando que o retinoblastoma ele pode ser unilateral, quando acomete só um olho, bilateral, quando pega os dois, e na verdade existe até uma outra denominação mais rara, chamada retinoblastoma trilateral, quando além do acometimento dos olhos, existe um tumor neuroblástico que fica na linha média dentro da caixa craniana, na região supracelular ou então na glândula pineal. É um procedimento que basicamente ele é indolor e consiste na incidência de foco de luz no olho e dessa forma você consegue verificar se o reflexo natural que deveria acontecer é da cor avermelhada, você consegue detectar outras doenças como, por exemplo, opacidade alterada do cristalino, catarata congênita. E dessa forma, então, através de uma sequência de exames que é preconizada 3 vezes por ano até o 3º ano de idade, você pode, então, na verdade, realizar esse diagnóstico. Pois é, doutor Fernando, retinoblastoma é uma doença grave, né? Além dela, o senhor disse que ela detecta, esse teste também detecta outras doenças. De quais outras doenças a gente está falando? O que pode acometer as nossas crianças nessa idade? Existem diversas situações oftalmológicas que podem ser detectadas, mas quando a gente fala de doença estrutural, principalmente a gente fala de doenças que possam acometer, por exemplo, o cristalino, e aqui eu me refiro à catarata congênita. Então, muitas vezes, devido a uma infecção congênita, alterações podem ser, então, detectadas e o tratamento pode ser estabelecido de uma forma correta. A gente precisa lembrar, Stephanie, que todo aparato visual ele está em desenvolvimento. Então, toda a organização do processo da visão que acontece nos lobos occipitais, parte posterior do cérebro, vai ocorrer nos primeiros meses, depois que o indivíduo nasce e tem contato com a luminosidade do mundo físico. Se você, na verdade, perde tempo na correção e no diagnóstico, você pode, além de provocar uma situação evitável ou reversível de cegueira, uma alteração no desenvolvimento do cérebro propriamente dito. Então, além do próprio retinoblastoma, principalmente a catarata congênita. Nesse caso específico do apresentador Thiago Leifert, ele disse que percebeu pelo comportamento da criança, porque muitas vezes nessa idade ali, 1 aninho, as crianças muito jovens podem disfarçar, né, o comportamento. Então, os pais devem ficar atentos e levar a um oftalmologista. É essa a orientação. Exatamente. E até quando a gente fala do teste do olhinho ser repetido 3 vezes por ano, vem para ajudar, na verdade, os pais nessa detecção. Isso porque é lógico, né? Nada melhor do que o pai, a mãe, quem cuida da criança, entender se houve um padrão diferente de visão ou não. Mas quando você percebe que o reflexo, por exemplo, numa foto está diferente, ele deve ser vermelho atrás, né? Atrás da própria incidência do olho na pupila. Quando você percebe que a criança passa a apresentar, não buscar os objetos que você oferece com o olhar, ou então estrabismo e outras alterações, você, na verdade, precisa procurar o mais precocemente um oftalmologista. Fernando, a boa notícia é que para o retinoblastoma tem cura e quanto antes for detectado, maiores as chances, né? Mas quais são os tratamentos? Como é possível fazer essa recuperação? Exato. Tudo depende do grau do acometimento. Você tem procedimentos que envolvem, por exemplo, quimioterapia, lesão por criolesão, com laser também. Isso a gente fala de uma terapia mais focal e, em casos extremos, até a extirpação do olho. Mas o mais importante é que se você detecta precocemente e, sobretudo, se não existe, por exemplo, metástase, né, espalhamento
espalhamento do tumor para outras áreas do corpo, ou até mesmo se descarta, o exemplo que eu dei é bastante importante do retinoblastoma trilateral, que já envolveria até um tratamento conjunto com a neurocirurgia, você consegue oferecer uma possibilidade de vida normal para a criança, Stephanie. E a gente vai agora para o nosso próximo assunto. Vamos falar de uma ferramenta para o combate à pandemia que vai passar a fazer parte do dia a dia de nós brasileiros. É o autoteste para detectar a Covid-19. A Anvisa aprovou o uso do exame no país. O procedimento pode ser feito em casa pela própria pessoa que está com a suspeita da doença. Agora, as empresas que produzem esses testes devem pedir à Anvisa a aprovação de seus produtos, caso a caso, para que eles possam ser comercializados aqui no país. E aí, doutor, eu vou pedir para o senhor mostrar para a gente como é que é feito esse autoteste. As pessoas devem ter muitas dúvidas, né? Porque até agora a gente tem feito nas farmácias, nos hospitais, nos postos de saúde, mas agora é a gente mesmo que vai poder se testar, né? Bom, isso mesmo, Stephanie, mas o exame ele lembra muito o teste do PCR ou então o teste que é feito nas farmácias. A própria pessoa, ela faz a retirada da amostra, da cavidade nasal, existe um processo químico que já vem com o kit e depois então é feita a testagem, onde é colocado junto com o material colhido outro reagente. E com isso então, em alguns instantes, poucos minutos, você pode ter um teste que é detectado como positivo, quando, por exemplo, aparece ali 2 bandas mostrando que a reação aconteceu, ou então negativo, quando apenas o controle é mostrado. O mais importante, Stephanie, é realizar esse teste de 3 a 7 dias após o início dos sintomas. Doutor Fernando, por que esse autoteste é importante agora no combate à pandemia? Ele não vai valer para todas as funções que valem aquele teste feito na farmácia, nos hospitais, né? Explica pra gente. Sim, aqui a gente, na verdade, está lutando contra o espalhamento rápido do vírus. A gente sabe que essa variante, a Omicron, tem uma característica diferente da variante anterior, que é se espalhar muito rapidamente. Então, se a gente quer abordar de alguma forma eficiente todo esse processo, o autoteste ele vem colaborar com essa situação. Então, se eu faço o autoteste e detecto que estou, por exemplo, portando o coronavírus, na verdade, já sei o que devo fazer, além de procurar um serviço de saúde, eu vou precisar me afastar do contato com as pessoas para interromper ou pelo menos tentar dificultar a transmissão do vírus para outros indivíduos. E o que a gente vai ver agora sendo comercializado como autoteste é exatamente aquele produto que a gente vê nas farmácias, também nos hospitais. Esse resultado, por exemplo, de quem fizer o teste em casa, é confiável? Bom, é uma forma rápida de você detectar isso e traz uma informação bastante importante. Sim, é confiável, mas não termina por aí, né? Você sabe que é lógico que você precisa ter o quadro clínico associado, por isso que é muito importante, Stephanie. Olha só, 3 a 7 dias após o início dos sintomas. Por que isso é importante? Porque se eu tenho contato sabidamente com uma pessoa com coronavírus e fico preocupado de ter, de alguma forma, adquirido a doença, não adianta eu chegar no mesmo dia ou na sequência, no dia seguinte, realizar o teste, porque ele vai vir negativo e, na verdade, você só jogou dinheiro fora. É necessário que existam os sintomas e que você faça pelo menos após 72 horas do contato. E aí, doutor Fernando, testei em casa, deu positivo. O que eu devo fazer agora com esse teste? Primeiro, não se assustar, né? Bom, não se assustar, obviamente você fica em alerta vermelho e começa a tomar todas as precauções, mas a orientação vigente é procurar um serviço de saúde onde você possa confirmar esse diagnóstico e, principalmente, na verdade, também oferecer o dado estatístico para todos os órgãos oficiais. Mais um assunto agora para o doutor Fernando. Janeiro é o mês da conscientização sobre a prevenção do câncer do colo de útero. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, esse é o 3º tumor maligno mais frequente nas mulheres brasileiras, atrás somente do câncer de mama e também no cólon e reto. A estimativa é que o Brasil tenha cerca de 16 mil novos casos desse tumor por ano, causando mais de 6 mil mortes. Doutor, mostra pra gente algumas características desse tipo de câncer e também quais são as formas de prevenção, né? Porque prevenir é o mais importante sempre. Quando a gente fala de saúde feminina, é algo extremamente importante porque é através do corpo da mulher que a gente consegue gerar novos indivíduos, crianças e assim sucessivamente. E existe método hoje em dia para detectar precocemente e até mesmo para prevenir. Mas vamos lá. Você me perguntou em relação aos sintomas. Ele pode ser assintomático, por isso que muitas vezes é importante esse segmento e, na verdade, o acompanhamento com o ginecologista, mas ele pode se apresentar também com dor na região pélvica, dor durante o ato sexual e também com sangramento e algum tipo de corrimento. A prevenção
Stephanie, pode ser feito através da detecção precoce com o exame de Papa Nicolau, por isso que é tão importante todas as mulheres realizarem uma visita periódica ao seu médico ginecologista. E também com o processo de vacina contra o HPV, que é o vírus que tem correlação direta com a manifestação clínica desse tumor lá na frente. E aí, doutor Fernando, a gente está falando aqui de mulheres mais maduras, de mulheres jovens. A partir de quando é preciso fazer esse exame? Quem são as mulheres que são mais atingidas? Sabe que depois da menarca, na verdade, que é a primeira menstruação, é importante um segmento contínuo com o ginecologista. Mas a mulher na idade reprodutiva e depois mais avançada pode apresentar o quadro clínico e, se detectado precocemente, o tratamento acaba tendo uma taxa de sucesso e cura muito maior, que basicamente envolve, né, Stephanie, tanto o procedimento cirúrgico como o tratamento adjuvante. E aí a gente fala, né, da radioterapia e da quimioterapia. Quando a gente fala de câncer, sempre além de prevenir, diagnosticar logo no começo também pode ser um fator decisivo no tratamento. Isso muda totalmente o cenário. Se eu consigo detectar, principalmente, tanto nos casos em que existe ausência dos sintomas ou poucos sintomas, ou até mesmo antes de abrir qualquer sintomatologia, a chance de você realizar o tratamento e ter sucesso, e aqui a gente está falando de cura, é muito maior. Por isso, mulheres, a gente não pode bobear. É importante realizar essa consulta contínua com o seu ginecologista para realizar o diagnóstico precoce e, com isso, tratar de uma forma eficiente. Doutor Fernando, para nós mulheres parece uma coisa quase rotineira, né? Aquelas que têm o hábito de se cuidar. Mas vamos explicar um pouquinho como é esse exame de Papa Nicolau, como ele é feito e qual a importância desse exame. Bom, é retirado o material do próprio aparelho genital feminino, da região do colo do útero. Então, a gente sabe que ele se projeta no fundo do saco da vagina e, com isso, na verdade, você consegue detectar se existem alterações celulares ou não, mesmo antes da existência de sintomas. E a partir desse momento, feito o diagnóstico, a pessoa entra no processo de tratamento, Stephanie. E aí vai depender do grau e de como a lesão se manifesta. Se vai ser necessário, por exemplo, uma cirurgia. Existem cirurgias que são só loco-regionais, outras já precisam ser mais extensas, principalmente se existe espalhamento e acometimento local, além da associação com o tratamento adjuvante, tanto da radioterapia como da quimioterapia. É lógico que a gente fala um monte de coisa aqui, as pessoas podem ficar muito preocupadas, mas a mensagem básica é essa. Primeiro, a população precisa ser vacinada contra o HPV, e hoje em dia isso é disponível no SUS, então não tem por que a gente não entender esse problema, que é evitável, e também diagnosticar precocemente através do exame que eu acabei de explicar. Eu vou pedir para o senhor explicar só um pouquinho mais sobre a vacina do HPV. Quem deve tomar e qual a relação dele com esse tipo de câncer que a gente vem falando do colo de útero? O que acontece é o seguinte, o HPV é um vírus que tem a predisposição por, nesse local, no colo do útero feminino, promover alterações celulares que vão configurar o diagnóstico do câncer de colo de útero. Então, se você consegue fazer um processo de fortalecimento do seu sistema imunológico, de modo que, caso o indivíduo tenha contato, e por isso que é tão importante a vacina acontecer precocemente, tanto em homens e mulheres, antes da primeira relação sexual, porque é um vírus extremamente frequente e comum e acaba transitando de uma maneira muito tranquila. Quando você faz essa vacinação, e é dessa maneira que deve ser feita em praticamente crianças e pré-adolescentes, o que ocorre é que você cria um fortalecimento do sistema imunológico. E uma vez que você tenha contato pela primeira vez com esse vírus, você bloqueia a sua ação neoplásica, ou seja, a formação do próprio câncer e do próprio tumor. Muito obrigada, doutor Fernando. Este foi mais um Correspondente Médico.